Olá pessoal, hoje o assunto é fração geratriz de uma dízima periódica simples. Mas eu não posso começar a falar de fração geratriz sem antes explicar o que é uma dízima periódica. Então vejamos aqui, eu coloquei alguns exemplos e aqui nós vamos entender o que é uma dízima periódica. Olha, veja que esse número aqui tem infinitas casas decimais, só que aqui tem uma repetição. Então 0,33, esse 3 se repete infinitamente. Então eu digo que isso é aqui uma dízima periódica. Esse número que se repete aqui, após a vírgula, é chamado de período. Então, na dízima, o período dessa dízima aqui é 3. A dízima periódica também pode ser escrita assim. Eu posso colocar 0,3 e uma barrinha aqui em cima do 3. Significa que esse 3 está se repetindo infinitamente. Então, no caso aqui, eu tenho uma dízima periódica e o período dessa dízima é 3. Nessa outra aqui, eu tenho também aqui uma dízima periódica e o que está se repetindo aqui após a vírgula é o 5. Então, nessa dízima periódica, o 5 é o período. Então, o período aqui é o 5. Da mesma forma, essa dízima pode ser escrita assim, dessa forma, 2,5 e a barrinha aqui em cima do 5, informando que o 5 está se repetindo aqui de forma infinita. Aqui outro exemplo aqui, onde o período é o 27, porque 27, 27, 27, 27, 27 está se repetindo de forma infinita. Então, o período aqui é 27. E da mesma forma eu posso representar essa dízima 3,27 e a barra tem que ficar em cima dos dois algarismos aqui, ó, 27, indicando que o 27 também está se repetindo. Observe o seguinte aqui, essa dízima, a parte inteira dela é 0, porque a dízima é formada de parte inteira e parte decimal. Decimal é o que vem após a vírgula. Então observe aqui que nessa dízima a parte inteira é 0, nessa dízima a parte inteira é 2 e nessa dízima a parte inteira é 3. E a parte decimal é o 27 que se repete. Por que eu coloquei isso aqui? E aí coloquei também um contra-exemplo. Por quê? Porque muita gente faz confusão entre número irracional e uma dízima periódica. Então no caso aqui, ó, observe esse número, ele também tem infinitas casas decimais. Quer dizer, casas decimais, o que vem depois da vírgula. Tem infinitas casas decimais. Mas veja que não há uma repetição aqui. Eu não posso prever qual é o próximo algarismo que vem aqui após o 7. Então nesse caso aqui, ó, veja que esse número tem infinitas casas decimais, mas não tem repetição, ou seja, não tem período. Portanto, esse número aqui não é uma dízima periódica. Esse número aqui é um número irracional. Irracional. Então agora você não vai mais fazer confusão entre dízima periódica e número irracional. Ok? Então está explicado aí. As dízimas periódicas podem ser simples ou composta. Então quando é que a dízima periódica é chamada de simples? Então observe que essa dízima aqui, ó, o período dela é 5. Lembrando que a dízima também pode ser escrita assim. Tem casos também que você pode representar com parênteses aqui. Mas essa forma não é muito comum. Então eu vou usar apenas essas duas aqui. Ou dessa forma, ou dessa aqui. Então veja aqui que nessa dízima, o período é 5. Porque
é o algarismo que se repete após a vírgula. Então, o período aqui é 5. Então, essa dízima é chamada de dízima periódica simples porque entre o período, que é 5, e a vírgula, não existe um algarismo estranho ao período. Um algarismo que não faz parte do período, que também é chamado de antiperíodo. Então, quando isso acontece, a dízima periódica é chamada de dízima periódica simples. Vejamos aqui esse outro exemplo. Eu posso representar essa dízima aqui dessa forma. 7, o período aqui é o 32. Então eu vou colocar uma barrinha aqui sobre o 32. Então veja que entre o período, que é 32, e a vírgula, não existe um algarismo estranho ao período. Então a dízima periódica é simples. Agora observe esse outro exemplo aqui. Quando é que a dízima periódica é composta? Então no caso aqui, eu posso escrever essa dízima dessa forma. Mas veja que o algarismo que se repete após a vírgula é apenas o 3. Então, o 3 é que é o período. Então, o período aqui, o período é o número 3. Veja que a barrinha aqui está apenas em cima do 3. Então, essa dízima é composta porque entre o período, que é 3, e a vírgula, existe um algarismo estranho ao período, o antiperíodo. Então, nesse caso, quando entre o período e a vírgula existe um algarismo estranho ao período, a dízima periódica ela é chamada de composta. Ok? Vamos lá. Agora sim, eu posso falar de fração geratriz de uma dízima periódica. No vídeo de hoje, eu vou apenas abordar a fração geratriz, ou seja, como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. No próximo vídeo, eu vou falar sobre fração geratriz da dízima periódica composta. Só que aí eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar para vocês a regra prática para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Uma forma bem prática. Mas no final do vídeo eu vou mostrar os dois métodos. Como se encontrar a fração geratriz pelo método tradicional e comparando com a regra prática. E aí você vai julgar qual o melhor para você. Ok? Então vejamos aqui. Eu tenho aqui um número decimal exato, 0,6. É um número decimal porque tem vírgula, tem casa decimal aqui. E ele é exato porque ele só tem uma casa decimal. Veja que esse 6 aqui ele não está se repetindo. Ele só tem uma casa decimal. Então aqui eu digo que ele é um decimal exato. E como transformar um número decimal em uma fração? Então aqui, 6, coloco no numerador 6 décimos. 6 sobre 10. Por que sobre 10? Porque aqui eu só tenho uma casa decimal, ou seja, um algarismo depois da vírgula. O que é que significa isso? Significa que se eu dividir 6 por 10, vai dar exatamente 0,6. Você pode conferir aí. Aqui outro número decimal, exato, 0,18. Exato porque só tem apenas duas casas decimais. Então como é que eu transformo 0,18 em fração? No numerador, coloco 18. E no denominador eu coloco 100, porque tem duas casas decimais. Isso significa que, se eu dividir 18 por 100, eu encontro 0,18. Agora, onde é que entra aí a dízima periódica ou a fração geratriz? Ora, se eu tirar aqui uma unidade desse denominador, 6 nonos, se eu dividir aqui 6 por 9, se eu tirar uma unidade aqui, o que era 0,6, que era um decimal exato, vai passar a ser uma dízima.
0,6666 reticências. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho aqui 18 sobre 100. Se eu tirar uma unidade aqui, vai ficar 18 sobre 99. 18 sobre 99, o que era um decimal exato, vai passar a ser uma dízima. 0,18, 18, 18 reticências. E onde é que eu quero chegar com isso? Veja o seguinte, ó, que na fração decimal aqui, quando você tira uma unidade do denominador, o que era um decimal exato passa a ser uma dízima. Você pode conferir aí. Significa o quê? Que se eu dividir 6 por 9, eu vou encontrar essa dízima periódica. Se eu dividir 18 por 99, ou seja, eu tirei uma unidade aqui, eu vou encontrar essa dízima. Ok? Então, o que é que significa isso? Se essa fração ela foi gerada por uma dízima, então essa fração recebe o nome de fração geratriz, porque ela veio de uma dízima, ela gera uma dízima. Essa outra aqui também, da mesma forma, ela gera essa dízima, então essa é uma fração geratriz dessa dízima periódica. Assim como essa, 6 nonos, é a fração geratriz da dízima 0,666 reticências. Ok? Então isso me leva a encontrar de uma forma muito prática a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Vamos ver isso agora, como vai funcionar isso aí. Vejamos aqui. Eu quero encontrar a fração geratriz de cada uma dessas dízimas periódicas. Então, baseado naquela explicação anterior, você vai entender aqui como é que eu vou fazer aqui. Olha só. No numerador, eu escrevo o período. Qual o período dessa dízima? Período, nós já vimos que a parte é o algarismo que se repete após a vírgula. Então, no numerador, eu escrevo o período. O período, que é 8, só tem um algarismo. Período, aí é o 8. E o 8 só tem um algarismo. Então, no denominador, eu escrevo apenas um número, um algarismo 9. Porque o período só tem um algarismo. Então, significa o quê? Que se eu dividir 8 por 9, eu encontro essa dízima. Então, 8 nonos é a fração geratriz dessa dízima. Ok? Vamos ver agora o exemplo B. No numerador, eu escrevo o período, que é 16. Quantos algarismos tem esse período? Esse período tem 2 algarismos. O número 16 tem 2 algarismos. Ou melhor, o 16, o período, tem 2 algarismos. Então, eu coloco aqui 99. Significa que se eu dividir 16 por 99, eu vou encontrar essa dízima. Aí você pergunta, por que 9? Por que 99? Por que sempre 9? Eu já expliquei anteriormente. Dê uma olhadinha lá, novamente, se você não entendeu. Que você pode observar que se eu tirar uma unidade, o que era decimal exato passa a ser uma dízima periódica. Por isso que eu coloco 9. Ok? Então aqui 16 99 avos é a fração geratriz dessa dízima. Ok? Agora veja o exemplo C. No exemplo C eu tenho uma dízima também periódica simples, porque nesse vídeo eu estou falando apenas de fração geratriz das dízimas periódicas simples. Só que essa dízima periódica é simples, mas ela tem a parte inteira, que é o 3. No caso dessa aqui, a parte inteira é 0, a parte inteira é 0. Essa tem parte inteira e a parte decimal. Nesse caso aqui, o período também é o 7. No caso aqui, o período é o número 7. No caso aqui, o algarismo 7. Então, quando acontece isso, eu vou proceder da mesma forma. Na parte fracionária, no numerador eu escrevo o período. E no denominador eu escrevo um 9 porque o período só tem um algarismo.
Agora essa parte inteira, ela vem aqui na frente. Ó. Mas eu quero encontrar uma fração que é chamada de fração geratriz. E aqui eu tenho um número misto. O número misto é formado por parte inteira e parte fracionária. Então eu vou transformar esse número misto em uma fração. E como é que eu faço isso? Ora, muito simples. Transformar número misto em fração, você multiplica esse vezes esse, depois você soma com o numerador. Então aqui, 9 vezes 3, 27. Mais 7, 34. 34 nonos. Então 34 nonos é a fração geratriz. A fração geratriz dessa dízima. Ok? Então veja que é muito fácil encontrar a fração geratriz usando a regra prática. Agora eu vou encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples usando o método tradicional e também comparando com essa regra prática. E aí você decide o que é melhor para você. Ok? Vamos ver isso aí, essa resolução. Ok, pessoal. Então aqui agora eu vou resolver vou encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, da mesma dízima periódica, usando o método tradicional e usando a regra prática. E aí você vai decidir o que é melhor para você. Ok? Então vejamos. A dízima periódica simples, o período aqui já dá para ver que é o 7, que é o algarismo que se repete até o infinito. Então o método tradicional consiste no seguinte, ó, você iguala a x a dízima. Isso aqui gera uma equação, uma igualdade. Eu vou chamar aqui de equação 1. Depois eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que passar o primeiro algarismo aqui do período para a esquerda da vírgula. Passar para a esquerda significa que a vírgula vai ter que andar uma casa para a direita. Então eu vou multiplicar por 10, para poder a vírgula andar uma casa e eu passar esse algarismo para a esquerda da vírgula. Ok? Vou multiplicar por 10. Agora lembre o seguinte, que na igualdade, ou seja, nessa equação aqui, o que eu faço de um lado eu tenho que fazer também do outro. Senão vai deixar de ser igual. Então se eu multiplico por 10 esse lado, vai ficar assim, ó. Porque a vírgula andou uma casa. Tem infinitos algarismos aqui iguais a 7. E desse lado, multiplicando por 10, se era x, passou a ser 10x. Isso aqui gerou uma outra igualdade, uma outra equação que eu vou chamar de equação 2. Ok? Agora eu vou subtrair uma equação da outra. Vai ser a equação 2 menos a equação 1. Então vai ficar assim, ó, 10x é igual a 0,777 reticências menos a equação inicial, 0,777 reticências. Olha, fazendo essa subtração aqui, 7 menos 7, 0, vai dar 0 aqui também, 0 aqui, 7 menos 0, 7. 10x menos x, 9x. Então ficou aqui 9x igual a 7. Então nessa equação aqui, 9x igual a 7, x é igual a 7 nonos. Então 7 nonos é a fração geratriz dessa dízima aqui. Ok? Então eu coloco aqui essa dízima, a fração geratriz dela é 7 nonos. Agora vamos ver pelo método, pela regra prática que eu ensinei para vocês desde o início aí. Essa dízima periódica eu posso transformar, posso escrever também assim, né? Só para lembrar, indicando que o 7 é o período da dízima. Então, encontrar a fração geratriz dessa dízima. No numerador eu escrevo o período, que é 7. No denominador
eu escrevo um algarismo 9. Um algarismo 9 porque o período só tem um algarismo. Então aqui está a fração geratriz da dízima periódica. Então você escolhe o método que você julgar mais fácil, você utiliza, ok? Então se ligue no próximo vídeo que vai ser a regra prática para encontrar a fração geratriz da dízima periódica composta, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like e se inscreva no canal, ok? Até a próxima, tchau!